da mulher atleta. Eu acho que para vocês que estão na graduação, é um tema que sempre passa muito batido, assim, fala-se, no máximo vocês decoram aí os componentes da tríade e fica um pouco por isso mesmo. Então hoje eu queria destrinchar ele um pouquinho melhor, falar de novos conceitos, que na verdade isso já é até um pouquinho ultrapassado, tá? Então, a primeira coisa, não tem nenhum conflito de interesse em relação a esse tema. Então, começando assim, por que a gente fala tanto da tríade da mulher atleta, né? É uma das poucas coisas que a gente estuda especificamente em relação à mulher no esporte. Esse é um slide bem bacana que veio do site do Comitê Olímpico Internacional, que ele mostra a porcentagem da participação de mulheres nos Jogos Olímpicos. Então, tem os Jogos Olímpicos de Inverno, os Jogos Olímpicos tradicionais e os Jogs. Então, assim, para a gente ver que em 1900, em Paris, tinham 2% apenas de mulheres participantes nas Olimpíadas. E Tóquio, agora em 2020, era para ter, né, quase 50% de participação. Então, em não muito tempo, entre 84 e 2020, já aumentou muito a participação. E ainda assim, se estuda muito pouco as peculiaridades, o que tem de diferente na mulher participando no esporte de alto rendimento, numa atleta de elite. Então aqui quando você joga tríade da mulher atleta no PubMed, sem nenhum filtro, a gente acha quase 400 resultados. Tem muita coisa bem antiga e tem bastante coisa de referência não muito confiável, né? Não muito boa. Então eu tentei juntar a melhor parte, as melhores evidências que a gente tem para falar sobre isso, tá? Então a primeira coisa que eu acho que é o mais básico, né? O que é a tríade da mulher atleta? Em 1992, o American College of Sports Medicine ele definiu uma tríade que era composta por distúrbio alimentar, amenorreia e osteoporose em mulheres praticantes de atividade física de alta intensidade, tá? Aí, ao longo do tempo, esse conceito ele foi se aprimorando, tá? Por quê? Na verdade, não precisa necessariamente você ter um distúrbio alimentar, uma anorexia, uma bulimia, um diagnóstico fechado de distúrbio alimentar. Basta você ter uma baixa disponibilidade energética. Então, do distúrbio alimentar a gente foi para baixa disponibilidade energética. A amenorreia ela ficou um pouquinho mais especificada como uma amenorreia funcional hipotalâmica. Vou explicar isso um pouquinho melhor para vocês. E a osteoporose se manteve. Então esse já é um conceito um pouquinho mais novo. Em que o antigo era um conceito de 92 e esse trabalho é de 2018. Então, isso aqui é um diagrama que eu achei muito interessante num dos papers que eu levantei para montar essa aula, que ele explica justamente isso. Você não precisa necessariamente ter os 3 componentes finais da tríade da mulher atleta. Ela é, na verdade, um espectro. Você pode ter uma disponibilidade energética um pouco deficitária, você pode ter não uma osteoporose diagnosticada, mas uma osteopenia, uma baixa massa óssea. Você não necessariamente precisa ter uma amenorreia. Você pode ter uma oligomenorreia, você pode ter uma disfunção menstrual com uma irregularidade, e tudo isso se encaixa dentro do espectro da tríade da mulher atleta. Então esse é um gráfico bem interessante, ele é muito claro para a gente entender que não precisa esperar chegar na amenorreia diagnosticada, numa osteoporose marcada, numa paciente com, por exemplo, uma anorexia extrema, para a gente poder dizer que essa paciente está numa tríade da mulher atleta, tá? Então, assim, nos esportes em que o peso ele é muito importante, por exemplo, esportes de luta, em que você precisa pesar a paciente para você poder bater uma certa categoria, ou que você tem um gasto energético muito alto, que vai ser muito difícil ela conseguir manter uma disponibilidade energética justa, por exemplo, quem faz endurance, triatlon, ou quando tem um componente estético muito importante. Isso principalmente nas bailarinas, na ginástica artística, em que o corpo mais magro, esteticamente mais magro, mais longilíneo, ele é desejável como um componente do esporte. Então são esportes que têm uma taxa maior de mulheres que podem estar acometidas com essa tríade. Então isso aqui é um dado bem relevante. Então, das atletas de elite, de 16 a 60% das atletas vão ter em algum momento da carreira um dos 3 componentes da tríade. Ou seja, não é uma coisa que dá para quem trabalha com esse tipo de paciente para deixar passar desapercebido. 60% é muita gente. Então depois a gente vai falar de como que a gente vai fazer screening, como que a gente vai procurar essas atletas, mas não é uma coisa de livro, uma coisa que aparece de vez em quando. 60% é bastante gente. Então eu vou começar a destrinchar os 3
caracterizam os 3 componentes da tríade, tá? Então, sobre a baixa disponibilidade energética, que antigamente a gente encarava como o distúrbio alimentar, anorexia e a bulimia, de novo, elas são só o extremo desse espectro. A gente tem muita coisa até chegar nisso. Então, a baixa disponibilidade está presente em 18 a 31% das atletas de elite versus 5 a 9% da população em geral. Então, você vê que isso é muito mais prevalente entre as atletas do que na população geral. Então, qual que é o conceito de disponibilidade energética, que é o que a gente vai usar para falar sempre? É o quanto você come, então, quanto você come durante o dia em quilocalorias, quanto o exercício demanda, então você subtrai um do outro e divide pela massa livre de gordura, que é esse Fat Free Mass. Então, pela definição da American College, essa disponibilidade energética baixa seria menos de 30 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura. Então, isso eu vou explicar um pouquinho melhor agora. Para você fazer o cálculo dessa disponibilidade energética, você precisa ter, desculpa, eu vou voltar, a massa livre de gordura. Para isso, você precisa ter um dispositivo para você fazer a composição corporal do paciente. Não basta só você ter o peso. Então, idealmente, você faria o DEXA ou a bioimpedância. Então, ele é um cálculo um pouquinho mais complicado. Pensa ali num clube, por exemplo, que tem 400, 500 atletas entre as várias modalidades. É muito difícil, você precisaria ter ou a bioimpedância ou o DEXA, que é um exame bem caro de todas elas. Você precisa ter um diário alimentar preciso, porque se você precisa saber qual que é o valor diário em quilocaloria que essa paciente come, você precisa ter um diário alimentar muito preciso, o que ela come exatamente, café da manhã, lanche da manhã, almoço, janta, você precisa fazer esse cálculo. E você precisa, para você estimar o quanto ela gasta durante o treino, uma das ferramentas que a gente usa, que é o cálculo dos METs, que são os múltiplos de equivalente metabólico, que dá pra gente fazer quando ela te passa o relatório, se ela treina 2 horas por dia, se ela treina 3 horas por dia, mas ele é muito variável na periodização do treino. Isso não leva em consideração só o tempo que ela gasta no treino. Isso vai da intensidade do treino, da fase que ela tá. Então é muito difícil a gente chegar num cálculo super bem redondinho, dependente de quando ela tá treinando, se ela tá no meio do ciclo, se ela tá no final do ciclo. Então eles também deram uma opção para a gente simplificar esse conceito de baixa disponibilidade, além do abaixo de 30 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura, um IMC abaixo de 17,5, isso seria só para adultos, para atletas adultas, ou abaixo de 85% do peso estimado no caso de adolescentes. Como você tem um estirão de crescimento, o IMC ele pode ficar um pouquinho variável, né? A gente não consegue usar ele como uma referência tão bem marcada. Então, abaixo de 85% do peso estimado para a idade. A alteração menstrual. Na alteração menstrual, quando a gente fala, de novo, lembrando daquele gráfico do espectro, lá no mais grave, na menorreia, o conceito de amenorreia seriam 6 meses ou a duração de tempo de 3 ciclos habituais da paciente sem sangramento. Mas, de novo, a gente não está falando só do endpoint, só da amenorreia. A gente pode falar de todo o espectro de alteração. Tá, eu imagino que em algum momento, como, né, vocês falam bastante da endócrina, vocês devem ter passado por esse diagrama do eixo de controle dos hormônios sexuais. Então, na paciente com baixa disponibilidade energética, ou seja, na mulher acometida pela tríade da mulher atleta, vários fatores vão estar envolvidos na construção dessa alteração menstrual. O baixo peso, o excesso de estresse, que é uma coisa que tem se visto muito nos novos trabalhos, que não só o estresse físico, como o estresse psicológico, que está muito envolvido dentro do caráter do esporte, principalmente de alto rendimento, o excesso de cortisol, aumento do peptídeo YY, aumento da grelina, diminuição da leptina, que é um hormônio que está relacionado com a quantidade de gordura corporal, ou seja, quanto menos gordura corporal, menos leptina circulante vai acontecer, e a diminuição do T3. Isso vai levar a uma cessação da secreção pulsátil do GNRH, que é essencial para estimular a secreção do LH. Então, se você não tem a secreção pulsátil do GNRH lá em cima, central, você não consegue fazer os picos de LH que são necessários para manter a função menstrual normal. Se você não consegue fazer isso, você não consegue manter um corpo lúteo funcional, você tem uma disfunção luteínica. Isso vai levar, eventualmente, a uma anovulação,
No começo, esses ciclos eles podem ser oligomenorreicos, ou seja, um sangramento menor ou com um ciclo muito alargado. Então, uma menina que menstruava a cada 28 dias começa a fazer ciclos de 30, 40 dias. E isso, eventualmente, se não tratado, se a gente não consegue quebrar essa cadeia, vai levar à menorreia. Mas, de novo, aquele conceito de espectro. A gente não precisa esperar chegar na menorreia de 6 meses sem menstruar para começar a investigar essa menina. Então, aqui é um diagrama muito simples de como que você investiga. Isso é de um trabalho feito só por um jornal de ginecologia. Então, eles vão explorar bastante, principalmente a parte da alteração menstrual dentro da tríade da mulher atleta. Obviamente, a gente não pode esquecer. Uma paciente, uma mulher com amenorreia, a primeira coisa que você precisa excluir é gestação, né? Então, ele vai excluir a possibilidade de gestação, desordens da diferenciação sexual, que são outras patologias. Então, a investigação laboratorial, isso vai vir depois de toda uma investigação de história, exame físico, conversa com o preparador para entender como que está o treino e a atividade dessa menina, mas principalmente coleta de hormônios sexuais, então, LH, FSH, estradiol, prolactina e os hormônios de tireoide. Tá? Então, com isso a gente consegue entender que numa paciente com baixa disponibilidade energética, que vai levar a uma disfunção menstrual, ela vai estar com LH e FSH baixo. Se a gente fosse dosar GNRH, que é mais difícil, né, comercialmente falando, também estaria alterado. Então, indo pro terceiro tópico da tríade da mulher atleta, a osteoporose. Então, em pacientes normais, o pico de massa óssea nas meninas é em 17 anos e o pico nos homens de 20 anos e meio. Tá? A perda óssea na tríade da mulher atleta ela é multifatorial, mas o principal, que mais fisiologicamente é explicado, quando você não tem uma função de eixo sexual normal, você não tem uma produção de estrógeno normal. Então, uma mulher com pouco estrógeno circulante é muito semelhante a uma mulher na menopausa, e é por isso que as mulheres na menopausa perdem massa óssea. O estrógeno ele consegue diminuir a função dos osteoclastos. Os osteoclastos são as células que dentro do sistema ósseo fazem reabsorção óssea. Então, se você não tem mais o fator de inibição, você tem uma reabsorção muito aumentada. Então, essas meninas, a tríade da mulher atleta é muito mais comum em pacientes jovens, perdão, acabei não falando isso. Então, essas meninas têm uma perda de massa óssea, se não tratadas, muito semelhante a mulheres na menopausa. E é muito difícil recuperar essa massa óssea depois. Então, isso é já a complicação final mais drástica da tríade da mulher atleta, porque ela demora muito para ser revertida. Então, como que a gente vai fazer o diagnóstico da osteoporose? Para isso, a gente vai precisar de uma densitometria, tá? Então, para pacientes abaixo de 20 anos de idade, a gente vai considerar como osteopenia ou baixa massa óssea um Z-score abaixo de -1, tá? E a gente consegue fechar o diagnóstico de osteoporose quando ele está muito menor que isso, associado com algum outro fator, que pode ser uma fratura uma fratura ou uma vértebra, uma compressão de vértebra, que é uma fratura que pressupõe que essa vértebra já está muito frágil, que é muito característica em idoso, tá? Ou pacientes acima de 20 anos com um Z-score menor que -2, tá? Eu coloquei esse asterisco do viés de análise porque em um dos trabalhos eu achei uma coisa muito interessante. Não sei se vocês sabem, quando a gente vai fazer uma densitometria, a gente usa 2 locais principalmente para interpretar esse exame, que é a coluna lombar e a extremidade proximal do fêmur. Em algumas pacientes, eles falaram, principalmente pacientes de ginástica artística, ginástica olímpica, eles não conseguiam encontrar alteração no exame da densitometria, porque nesses lugares especificamente, por conta do perfil de exercício que elas faziam, com uma demanda muscular muito importante de core, elas não tinham perda de massa óssea onde era analisado. Então foi sugerido que para esse tipo de paciente fosse feito a densitometria levando em consideração o terço distal do rádio, tá? Como é uma área que sofre menos estresse, né, que você não tem muita massa muscular ao redor, ele não faria um viés de análise, porque você pode analisar uma menina que tem realmente perda de massa óssea, mas especificamente ali na coluna lombar, no terço proximal do fêmur, ele vai estar normal, tá? Então é importante também, dependendo do esporte, a gente prestar atenção nisso. Então, o que eu queria falar para vocês, que eu falei lá no começo, que a tríade, ela é um conceito que não está ultrapassado, mas ele está englobado dentro
desse outro conceito que eu queria falar para vocês, que é o RED-S, que é o déficit relativo de energia nos esportes. Então a gente tem que pensar na tríade como uma coisa menor englobada dentro dessa síndrome muito maior. Porque não sei se vocês conseguiram entender. Tudo o que eu falei, amenorreia, osteoporose, tudo isso vem num déficit de energia. É uma menina que, por gastar muito ou comer pouco, ela vai começar a ter uma perda de peso. Essa perda de peso vai levar a um desequilíbrio hormonal. Esse desequilíbrio hormonal, em algum momento, vai levar a amenorreia. O desequilíbrio hormonal também acaba levando à osteoporose. Então, se a gente for pensar, não é exatamente uma tríade, são coisas que estão decorrendo de um fator inicial, que é a baixa disponibilidade energética. Então, o RED-S, na verdade, ele amplia esse espectro para a gente, tá? Então, esse foi um conceito de 2015 pelo Comitê Olímpico Internacional e ele vai ampliar e englobar o espectro da tríade da mulher atleta. Então, aqui a gente vê que, na verdade, a tríade ela é só uma partezinha. Então, quando a gente pensa numa pessoa constantemente depletada, constantemente com baixa disponibilidade energética, a gente vai ver repercussão não só no sistema reprodutor, né, levando a alteração menstrual, no sistema ósseo. A gente vai ver uma alteração endócrina, uma alteração metabólica, uma alteração de crescimento em pacientes que ainda estão em fase de crescimento, uma alteração psicológica que é muito importante, que pode ser tanto causa como consequência do RED-S, uma alteração cardiovascular, uma alteração gastrointestinal, imunológica. Quem nunca escutou falar de paciente que está treinando muito, descansando pouco, começa a ficar doente de repetição. Então, o RED-S é uma coisa muito mais abrangente, eu acho ele mais interessante da gente estudar, porque ele mostra muito claramente que tudo isso vem de um fator só, de uma deficiência de disponibilidade energética, levando a repercussões em todo o sistema, tá? Então, primeira coisa, o diagnóstico ele vai ser sempre multidisciplinar. Se a gente está pensando num atleta de alto rendimento, a gente precisa que todo mundo esteja atento a isso. A equipe técnica, o técnico dela que está ali todo dia do lado, você percebe que ela está perdendo rendimento, está perdendo peso, a performance não está tão interessante, o educador físico, o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, e pensando principalmente em pacientes jovens, né, atletas jovens, os pais. Então, todo mundo tem que saber que isso existe para isso ficar sempre ali uma pulguinha atrás da orelha para eles prestarem atenção nisso. O diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Voltando naquela ideia do espectro, quanto mais no comecinho do espectro a gente pegar, menos repercussão metabólica essa menina vai ter, menos perda de performance ela vai ter e mais fácil vai ser a gente recuperar ela por uma eutrofia. Então, tem alguns questionários, algumas formas da gente tentar localizar isso da forma mais precoce possível. Eu vou deixar, depois eu vou pedir para eles enviarem os materiais, mas tem tantos questionários quanto todas as tabelas para vocês conseguirem ver isso melhor. Mas, na verdade, ele vai ser sempre muito focado nas duas primeiras partes da tríade. Então, na parte menstrual e na parte da disponibilidade energética, porque isso é muito mais fácil de você averiguar com o questionário. Então, perda de peso recente, regularidade menstrual, como que está o ciclo, tá? Então esse é um questionário bem interessante, que é do American College em conjunto com o Comitê Olímpico Internacional. Aqui tem um outro questionário, que é o LIFQ, que depois eu vou pedir para eles mandarem para vocês, que ele foi avaliado na Suécia, talvez, se eu não me engano, eu preciso ver de novo o paper, com uma sensibilidade muito boa, de 78%, e 90% de especificidade. Então, ele é um questionário não tão extenso, é bem fácil de aplicar, é a própria atleta, a própria paciente que responde. Ele é dividido em 3 principais seções. Lesões, então isso é uma coisa que a gente já volta um pouquinho naquela história do RED-S ser um pouquinho mais abrangente do que a tríade, porque a tríade em nenhum momento ele fala em lesão ortopédica, coisas que afastem essa paciente do esporte. Então, a gente, de novo, entender que esse déficit de energia vai levar a muito mais repercussão do que só a amenorreia e a osteoporose, tá? Então, ele é a seção da lesão, função gastrointestinal e a função menstrual. Tá? E o próprio Comitê Olímpico Internacional, depois que eles fizeram toda a descrição do RED-S, eles fizeram um questionário também, que é bem interessante porque eles fizeram de uma forma bem fácil da gente visualizar. Ele divide em
vermelho, né, red light, yellow light e green light, que são os baixo risco, risco moderado e alto risco. Então, pacientes que já têm histórico, por exemplo, de distúrbio alimentar diagnosticado, anorexia ou bulimia, já são pacientes que, independente de qualquer outra alteração, vão se encaixar no red light. Então, são pacientes que, isso é bem interessante, depois quando ele vai falar se essa paciente tem aptidão ou não de retornar aos treinos, ele já consegue encaixar isso para você. Não, essa paciente que não vai treinar, não vai competir nesse momento. Pacientes que estão no moderado, você vai, obviamente, em conjunto com a equipe médica, reavaliar a possibilidade dela retornar ao treino. E os pacientes que estão em baixo risco podem participar normalmente da atividade. Então, o tratamento ele é razoavelmente óbvio, né? Se a gente está falando de uma tríade ou uma síndrome, que o cerne dela, toda a origem dela vem de um déficit energético, a gente tem que reverter esse déficit energético. Então, duas possibilidades, de preferência feitas em conjunto. Você vai ter que aumentar a disponibilidade energética dessa menina, palavras mais simples, ela tem que comer mais, e você tem que diminuir a intensidade do treino. Se você vai diminuir a intensidade ou se você vai cessar o treino, aí de novo a gente pode usar o SCAT para fazer isso, tá? Se ela vai parar de treinar ou se ela vai diminuir, a gente consegue voltar lá para entender em que momento a gente vai posicionar essa atleta. A gente tem alguns marcadores um pouquinho mais específicos, né, de tratamento. Então, primeira coisa, se essa paciente teve uma perda recente de peso, a primeira coisa é tentar recuperar esse peso perdido. Voltar ao peso prévio que essa menina tinha antes de começar a ter alteração menstrual. Antes dela começar a ter um ciclo mais alargado ou chegar numa amenorreia, quanto ela pesava? Ah, pesava 60 quilos. Então, a gente vai tentar inicialmente retornar esse peso. Então, retornar ao MC de pelo menos 18,5 em mulheres adultas ou em adolescentes usando 90% do peso estimado. Manter aquele cálculo da disponibilidade energética em pelo menos 45 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura. Lembrando que o diagnóstico de redução da disponibilidade era de 30 quilocalorias por quilo. Tá? Nesse cálculo da dieta, que vai ser feito pela nutróloga, pela nutricionista da paciente, tem que ter uma ingesta de carboidratos de pelo menos 3 a 5 gramas por quilo de peso para exercícios de baixa intensidade, 5 a 7 para exercícios de média intensidade e 6 a 10 para exercícios de alta intensidade. Tá? Pensando agora na saúde óssea, na parte da osteoporose, uma ingesta de cálcio de pelo menos 1.500 miligramas por dia e manter a dosagem da vitamina D em 35 a 50. É um espectro bem grande porque ainda é muito discutido qual que é o valor, entre aspas, ideal da dosagem da vitamina D em atleta de alto rendimento. Por isso que tem esse intervalo grande, mas todos os trabalhos falam que pelo menos a partir de 35 nanogramas por ml no exame laboratorial. Então aqui do RED-S ele vai me mostrar quais são os potenciais perdas que a gente vai ter de performance ou de saúde nessa mulher se a gente não tratar essa desordem energética, esse desequilíbrio energético. Uma paciente que, em última instância, vai ter uma performance prejudicada, ela tem um risco muito maior de lesão, lesão ortopédica, lesão ligamentar, lesão osteomuscular. Ela vai ter, obviamente, uma resposta muito menor ao treino, ela não tem capacidade fisiológica de responder à demanda de treino, ela começa a ter perda de coordenação, perda de concentração, irritabilidade. Sintomas neuropsiquiátricos são muito comuns nesses pacientes. Pacientes começam a cursar com um espectro de depressão, que já começam a ter uma dificuldade muito maior de reagir a essa síndrome. Isso já é também uma complicação disso que a gente deveria evitar antes de chegar nisso, tá? Uma perda de força muscular. Então, assim, o ideal é a gente nunca deixar a atleta chegar nesse ponto, porque a recuperação a partir daí é muito mais complicada. Então, esse aqui é uma brochura que o American College fez para fazer distribuição leiga mesmo, né? Isso não é tanto para a população médica, mas justamente falando quem são as pacientes mais afetadas, quais são os jeitos de você reconhecer de uma forma mais precoce. Também eu queria deixar para vocês depois. Isso é muito interessante para você deixar em contato com os outros profissionais que lidam com essa pessoa. Então, quando a gente falou de diagnóstico multidisciplinar, é isso, é o técnico tá atento a isso, o educador físico tá atento a isso, o nutricionista da equipe tá atento a isso, porque quando chega no médico da equipe, é porque
normalmente esses sintomas já se arrastaram por muito tempo, a gente já deixou isso correr por muito tempo. O ideal é um reconhecimento muito precoce para a gente conseguir quebrar isso antes dela começar a complicar, tá? Então, queria aqui agradecer para vocês, espero que tenha sido bacana, abrir